Vamos falar sobre dois personagens muito icônicos de Hazbin Hotel, que é o Alastor e o Vox. Uma coisa que eu não vi muita gente explicando muito bem é sobre a relação entre o Alastor e o Vox. Sim, uma relação, estou dizendo isso humanamente. E se você está afim de saber sobre isso, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, se você adora sobre esse tipo de conteúdo. E bom, vamos lá começar sobre essa maluquice que muita gente detesta e outras pessoas ficam malucas falando sobre Radio Static como um chip sensacional da fandom. Pois bem, de aliados a rivais. No início, Alastor e Vox não eram inimigos implacáveis. Havia algo de mais próximo, talvez até mais afinidade e interesses. Uma coisa que eu vou deixar como adicional aqui que eu percebi assistindo o seriado novamente. O Alastor ele eliminava overlords grandes de uma vez. E na segunda temporada nós vimos o Alastor mencionar que respeitava o Vox. Então ele via de certa forma algo de interessante nele. Não ter tornado Vincent como alvo naquele período, isso só mostra que ele respeitava o Vox. E retornando ao principal tópico do vídeo, em flashbacks mencionados na série, nos foi revelado que muito antes dos eventos atuais, os dois sempre estavam lado a lado. Eles tinham uma fotografia antiga, que é vista em meio à narrativa, mostra o Alastor e o Vox juntos. No entanto, essa foto está com o Alastor e cortada para que o Vox não apareça. Isso implica que de certa forma eles já foram parceiros ou ao menos conhecidos próximos. Mas tudo isso mudou quando o Vox fez a proposta, que ele queria unir forças com o Alastor, combinar o poder do demônio do rádio com a influência tecnológica e midiática dos Vis. Se você quer entender um pouquinho do motivo do Vox ter feito tudo isso, eu tenho um vídeo falando sobre ele e também um vídeo falando sobre o Alastor. A ideia era dominar o inferno juntos, com Alastor trazendo seu domínio de poder bruto e Vox sua rede de tecnologia, mídia e modernidade. Mas então, o Alastor recusou, e não apenas de forma tranquila. A recusa foi um escárnio, ele riu de Vox, chamou-o de patético e fraco, e deixou claro que no inferno não havia amizade, apenas poder. Esse momento marca a ruptura definitiva. A rejeição ao Vox não foi apenas um não, foi humilhante. Para Vox, alguém que possui ambições de ascensão, esse desprezo foi uma ferida profunda. Ao mesmo tempo, para Alastor era um recado claro de que rivalidade e hierarquia eram o que valiam. Depois desse ponto, a relação se transformou em rivalidade aberta. Durante o confronto musical, a canção Stay at Home fica explícito o abismo entre esses valores, antigo e tradicional, contra moderno e tecnológico. Essa tensão não é apenas simbólica, era algo pessoal. Vox poderia representar o futuro, o novo poder. Alastor representa a resistência às mudanças, a dominância pela força e o charme antigo. Mas tudo bem, e quanto à rivalidade escalonada? O poder, a humilhação ou a disputa? A partir da recusa de Alastor, Vox passou a nutrir ressentimento. É um pouco nítido que antigamente Vox nutria sentimentos amorosos pelo Alastor. Ele gostava do Alastor, por isso que ele se tornou tão vulnerável naquele momento para pedir união de poderes. E isso foi confirmado pela Vivze. Então, não temos muito o que fazer. O Vox teve seu coraçãozinho quebrado. E a partir desse ressentimento, a sua humilhação pública, sendo desprezado por alguém que ele admirava, funcionou mais como uma ferida aberta que nunca cicatrizou, motivando o desejo de revanche. Segundo relatos e arcos vistos na série, eles ficaram muitos anos lutando entre si nessa disputa, até que o Alastor tivesse desaparecido durante um tempo em que Rose pediu para ele dar um tempo no inferno. Muitos desses duelos que eles tiveram, a animosidade persistiu. Vox ele não esquecia o passado. O Alastor não se importava em deixar claro sua superioridade. Ele brincava com Vox. A dinâmica entre esses dois se baseia em poder, dominação, desprezo mútuo, mas também em uma espécie de obsessão simbólica. O Vox parece querer não apenas vencer, mas provar que ele represente algo novo e moderno, algo melhor ao Alastor. Ele é muito superior a ele, aquele que manchou a sua reputação o tempo todo no passado. Na segunda temporada da série, essa rivalidade se intensifica. O Vox, com o trono midiático e político que conquistou, tenta usar suas ferramentas, manipulação, mídia, controle de informação para se consolidar. Alastor, por outro lado, permanece uma força caótica e imprevisível, desafiando a ordem imposta por Vox. Porque é exatamente isso que ele faz. Ele não monta planos para o futuro, ele faz as coisas de momento. Então foi o que aconteceu. O Vox ele tinha o Alastor em suas mãos
Era o que ele pensava, mas no final o Alastor quem estava controlando toda a peça teatral. Agora vamos à dimensão psicológica. Eu vou falar sobre a rivalidade dele de uma forma mais humana. Vamos ignorar o fato deles serem demônios. Quando a gente pensa em Alastor e Vox como mais do que demônios animados, mas sim metáforas de personas humanas que têm ambição, rejeição, inveja, identidade, a rivalidade deles começa a ganhar camadas de tragédia psicológica. Primeiro, a proposta de Vox e a recusa de Alastor funcionam como um arco clássico de amizade traída, de expectativas destruídas. Vox acreditou numa parceria, acreditou que havia valor em unir forças com alguém que admirava. Quando isso foi rejeitado com escárnio, ele sofreu uma ferida de ego, uma rejeição não só de poder, mas de valor pessoal. Em seres humanos, esse tipo de rejeição muitas vezes gera ressentimento, desejo de provar valor e superação, às vezes até destrutividade. E nós vemos muito disso na segunda temporada. Segundo, a ascensão de Vox após a rejeição e a preferência pela tecnologia e mídia e a insistência de Alastor em se mostrar superior reforça uma insegurança existencial. Vox tenta mostrar que seu mundo, sua geração, sua visão é válida, sente-se menor, deseja ser visto como importante, reconhecido. É uma luta de identidade, muito mais do que apenas uma luta por poder. Terceiro, para Alastor, a rejeição de Vox talvez não fosse apenas de uma proposta comercial, implicava uma visão de mundo. Ele representa a velha guarda, a maldade tradicional, o charme clássico, o poder bruto. Ele sempre trabalhou sozinho. Para ele, aceitar o Vox seria abrir mão de sua identidade, daquilo que ele sempre viveu. Rejeitar Vox foi também afirmar quem ele é. E como quarto, a rivalidade. Então, mistura inveja, nostalgia, orgulho, trauma de rejeição, elementos profundos que, em contextos humanos, poderiam gerar relações destrutivas, hostis, obcecada. Quando o ressentimento encontra ambição de vingança ou poder, o resultado provavelmente é destruição para ambos os lados. Mas bom, eu acho que eu falei um pouco demais e, sendo sincero, o Vox ele não odiava o Alastor no início. Ele realmente acreditava que juntos eles poderiam ser imbatíveis, mas algo disso era um pouco mais diferente do que apenas amizade. Ele realmente gostava do Alastor. Eu acho que era realmente algo mais próximo de amor. No entanto, o Alastor é alguém um pouco mais fechado, ele é alguém que detesta toques, muita proximidade. E dá pra ver que naquela época o Vox sempre agia daquela maneira. Eu não duvido de que o Alastor apenas suportava aquilo até o momento do Vox quebrar o tipo de pessoa que o Alastor respeitava, que era ao ponto de alguém se submeter em ter ajuda, de ter parcerias. Então a partir daí o Vox sempre teve que provar alguma coisa, provar ao Alastor que ele é sim algo bom, algo decente, algo diferente, algo que vale a pena ter por perto. Mas ele sempre continuou com o mesmo comportamento, reunindo aliados para ter as coisas e nunca por conta própria. Já o Alastor, por sua vez, nunca precisou provar nada. Ele continua representando o antigo, mantendo aquele sadismo e maldade clássica que ele tem desde quando vivo. Para ele, o Vox não tem lugar em sua vida, até porque a sua identidade não era suficiente para dominar o inferno. Então rejeitar foi reafirmar quem o Alastor é. E no fundo, a rivalidade se tornou menos sobre o poder e mais sobre dor, orgulho e identidade. Este foi o vídeo. Se você gostou, não se esquece do que eu mencionei no começo, de dar aquele seu like e se inscrever no canal. E recomende algum personagem se você tiver afim. E bom, esse foi um dos vídeos que eu mais gostei de falar. Afinal, são dois personagens que eu gosto bastante. Explorar eles mais humanamente é muito interessante, porque você passa a entender que eles não são apenas demônios, eles também podem ser humanos e ter seus próprios sentimentos. E claro que é exatamente isso que eles são. Eles foram criados por seres humanos, assim como eu e você. E é isso. Eu vou deixando essa deixa em aberto. E tchau, tchau.